Segunda Semana de Ciências Agrárias da URI Campus Erechim, de 27 de setembro a 1º de outubro, no Campus 2 da Universidade. Em debate, a biotecnologia vegetal, secagem e armazenamento de grãos, a avicultura de corte, gado de leite, negociação para o agronegócio, combustíveis alternativos, extração de óleo e irrigação, entre outros temas. Inscrições abertas na Secretaria do Campus 2. Informações pelo fone 3321-1943. Promoção: cursos de agronomia, engenharia agrícola e tecnologia de laticínios. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Inscrições abertas para os cursos de Farmácia Magistral, Educação Física, Exercício Físico e Treinamento Esportivo, Educação Ambiental, Informática aplicada à Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino da matemática. Pós-graduação URI Campus de Erechim. Formação humana e profissional. Boa noite. Veja no programa de hoje, alunos, pais e professores da Escola da URI participam do desfile de 7 de setembro. As psicologias contemporâneas norteiam a Semana de Psicologia. Médicos psiquiatras falam do transtorno bipolar e das mudanças provocadas pelo mundo moderno. Aguarde um instante só. A Escola de Educação Básica da URI Campus Erechim, apontada pelo Enem como a melhor escola da região, levou um grande número de alunos, pais e professores, além de funcionários, ao desfile de 7 de setembro. Além dos blocos acadêmicos, destacaram-se os grupos esportivos, a patinação artística, o coral escolar e os grupos de musicalização, o curso técnico em enfermagem e o boneco Pedrinho, símbolo da escola e incansável nas brincadeiras e nas fotografias com as crianças. Mais uma vez, a Escola da URI prestigiou esse importante momento cívico, reafirmando seu compromisso com a construção de conhecimentos através de experiências lúdicas, prazerosas e desafiadoras, baseadas em valores como respeito, partilha e acolhida. A Escola da URI mostrou também no desfile de 7 de setembro um projeto inovador, o projeto Bichos da Floresta, em que as crianças observam, criam e interagem com um mundo de encanto e magia. Ele está sendo desenvolvido em parceria com o portal educacional da escola e tem como objetivo o respeito à vida e às diferenças, e é realizado por meio de observações dos detalhes, das características marcantes e de outras peculiaridades que fazem parte do cotidiano de todos. No desfile, a educação infantil levou à avenida seus pequenos estudantes em um caminhão temático do projeto, de forma a apresentar a toda a população erechinense esse importante trabalho com enfoque na biodiversidade. As psicopatologias contemporâneas. Este foi o tema da 7ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, realizada de 25 a 27 de agosto. O evento foi uma realização do curso de Psicologia, idealizado pelos acadêmicos da turma 2008. Contou com a colaboração dos professores do curso e apoio do diretório acadêmico do curso de Psicologia. A coordenadora, professora Jaqueline Henricone, justificou a escolha do tema da Semana Acadêmica. A organização das Semanas Acadêmicas constitui-se desde o início do curso como um momento muito significativo da formação e também como uma possibilidade de discutir temáticas importantes para a psicologia com colegas e profissionais de áreas afins. Tradicionalmente, nossas semanas acadêmicas têm se caracterizado pela diversidade de temáticas e pela participação dos acadêmicos em sua organização. A cada ano, uma turma do curso, juntamente com alguns professores, forma a comissão organizadora e pensa o evento em toda a sua estrutura, o que possibilita uma experiência muito rica aos estudantes. Nesta 7ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia, a turma responsável por sua organização foi a turma da Psicologia 2008, e a temática escolhida foi Psicopatologias Contemporâneas.
Os meios de comunicação nos bombardeiam com pesquisas científicas e índices estatísticos das formas de adoecimento mais comuns no nosso tempo. Pesquisas discorrem sobre as doenças da pós-modernidade e, junto com essa avalanche de informações, são anunciados também vários tipos de tratamentos. Então, podemos nos perguntar o que está acontecendo, o que há de comum nessas psicopatologias, o que a psicologia pode nos dizer sobre isso? É consenso entre os profissionais de saúde mental que transtornos mais raros no passado são cada vez mais frequentes nas clínicas de psicoterapia. O tema central da Semana de Psicologia, Psicologias Contemporâneas, rendeu até uma paródia musical, composta e apresentada pelo professor Felipe Biazus, do curso de Psicologia. Na terapia, descobri que era hora de mandar a bem embora, e a tristeza foi na hora, e eu descobri a minha. E agora, a dívida está aumentando, a deprê está voltando. Doutor falou que eu sou bipolar, minha mulher não quer acreditar, vou ter que tomar para o todo lugar. Fujo da mania, mas controlo a depressão. Um comprimido tomo toda noite, a terapia não posso descuidar. Estou aprendendo, minha vida não é só comprar, chorar e gritar. Na terapia, descobri que era hora de mandar o trem embora, e a tristeza foi na hora que eu descobri a mania. E agora a dívida está aumentando e a deprê está voltando. Doutor falou que eu sou bipolar, minha mulher não quer acreditar, vídeo vou ter que tomar para o modular. Fujo da mas controla a depressão. Médicos psiquiatras que participaram da Semana de Psicologia da URI afirmaram que o mundo contemporâneo vem influenciando sobremaneira no comportamento humano. Depois do intervalo, nós vamos mostrar o que eles disseram a respeito disso. Uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Segunda Semana de Ciências Agrárias da Unicampus de Erechim, de 27 de setembro a 1º de outubro, no Campus 2 da Universidade. Em debate, a biotecnologia vegetal, secagem e armazenamento de grãos, avicultura de corte, gado de leite, negociação para o agronegócio, combustíveis alternativos, extração de óleo e irrigação, entre outros temas. Inscrições abertas na Secretaria do Campus 2. Informações pelo fone 3321-1943. Promoção: cursos de agronomia, engenharia agrícola e tecnologia de laticínios. Pós-graduação Unicampus de Erechim.
Inscrições abertas para os cursos de Farmácia Magistral, Educação Física, Exercício Físico e Treinamento Esportivo, Educação Ambiental, Informática aplicada à Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino da matemática. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. As psicologias contemporâneas, tema que norteou a 7ª semana acadêmica do curso de Psicologia da Unicampus de Erechim, foi abordado pelo médico, psiquiatra e psicanalista Gley Costa. O sofrimento psíquico, as dificuldades emocionais das pessoas sempre existiram e de alguma maneira têm a mesma origem nessas experiências de vida iniciais e tudo que vão se armando ao longo da vida e que se expressam através de sintomas na vida adulta, configuram quadros psiquiátricos mais ou menos graves. Mas na verdade esses quadros têm alguma relação com a cultura, com o momento da vida dessas pessoas e que resultam em formas de expressão desses sofrimentos, desses conflitos e que vão variando e que tem diferenças entre o fim do século XIX, né, marcado pela repressão sexual, e na atualidade pela agitação, pelo movimento, né, pelos vínculos muito frouxos, né, líquidos, as relações líquidas da atualidade, a necessidade de deslocamentos, a velocidade principalmente do mundo atual. Então, as dificuldades acabam se expressando por essas formas de viver, vamos dizer, mas que na verdade se imagina que sempre sejam represente os mesmos sofrimentos humanos, as mesmas dificuldades humanas adaptadas a cada situação, e cabe a nós profissionais poder exatamente detectar essas diferenças e identificar nelas a profundidade e a origem dessas dificuldades, e é isso que eu faço através do meu livro, procurando estudar um grupo de patologias no momento, né, mais comuns, do que mais frequentemente os pacientes são levados a nos procurar, né? Os casos abordados ultimamente, especialmente pela mídia, são resultados exatamente dessa pressão social vivida nesses novos tempos? O homem sempre é uma interação com o meio, né, desde que nasce, né? Então, acho que não se pode dizer que uma coisa causa a outra, uma coisa, né, determina a outra, quer dizer, que os problemas emocionais geram a cultura gera os problemas emocionais. Existe permanentemente uma troca entre esses dois contextos, vamos dizer, interno do indivíduo e externo, e a saúde mental, vamos dizer, hoje em dia é entendida com a capacidade de integrar esses dois sistemas, vamos dizer, esses dois funcionamentos, interno e externo, né? Evidentemente tem que entender que hoje em dia existem muitas demandas, né? O mundo é muito mais exigente, oferece muito mais desafios, né? Por outro lado, também o contexto familiar se modificou muito, mas é preciso entendê-lo, é preciso lidar com isso, porque isso é uma questão irreversível, né? Não vão botar vaquinhas, boizinhas na Quinta Avenida em Nova York, né? Ela vai ficar cada vez mais agitada. O Rio de Janeiro, Porto Alegre, Erechim também não é a mesma coisa de 30 ou 40 anos atrás, né? Então, nós temos que nos adaptar, e o ser humano tem que ter a capacidade de se adaptar, né, às mudanças, porque a vida também é uma constante mudança, independente do contexto que se viva. Na sua opinião, então, é uma questão mais de saúde pública, por isso deveria haver políticas especiais nesse sentido? Eu acho que a saúde pública, as políticas, têm que absorver esses novos conhecimentos, advindo principalmente da psicanálise, da neurociências, enfim, todos os desenvolvimentos atuais da ciência, principalmente que lidam com essa questão do emocional, né? E ajustar, vamos dizer assim, através da escola, de creches, políticas ligadas a adolescentes, ao idoso, à família, né, a mãe. Evidentemente tem que haver mudança nesse tipo. Há uma certa discrepância nisso, né? Nós
Nós ainda continuamos pensando analogicamente e operando digitalmente, né? Uma porção de políticas, né? Vamos dizer. E é preciso que exista um ajuste nesse sentido. Por isso que a área da psicologia e também da psiquiatria passam a ter importância vital dentro da sociedade de hoje. Hoje em dia, eu acho que sim, né, a importância da psicologia, do conhecimento psicológico, cresce muito na atualidade, mas o que cresce no momento é a ideia de que nenhum ramo do saber consegue dar conta dos problemas humanos. Um dos conferencistas da Semana de Psicologia, professor Carlos Marcílio Neumann Machado, do Instituto Contemporâneo de Psicanálise e Transdisciplinaridade de Porto Alegre, afirmou que o mundo mudou e que as psicopatologias também mudaram. Dentro da área de quem estuda psicopatologia, há um dilema, vamos dizer assim. Será que algumas psicopatologias do século XX, elas continuam existindo, elas são as mesmas? Ou nós temos outras psicopatologias? Por quê? Por que outras? Porque o mundo contemporâneo mudou. Hoje há uma situação completamente diferente em relação ao século passado, em termos de que a nossa civilização pode ser considerada a civilização do consumo. Enquanto que, no século passado, a gente tinha a civilização da poupança, vamos chamar assim. Ou seja, a poupança associada com repressão. Então eu não posso fazer determinadas coisas, me são proibidas. E consumo associada com liberação, inclusive liberação dos instintos. Então, a verdade é que muitas patologias relacionadas à época do século XX, denominadas de neuroses histéricas principalmente, vinculadas com desejos proibidos, que como a pessoa não podia fazer os desejos proibidos, fazia a patologia. Hoje, essas mesmas patologias podem estar presentes, mas disfarçadas sob a forma da principal patologia que é apontada hoje como a doença do século, vamos dizer, que são as chamadas depressões, né? Que são depressões, mas não são depressões num nível mais regressivo, mais arcaico, num nível psicótico. São depressões ao nível da autoestima. Por quê? Porque o sujeito não consegue fazer aquilo que internamente ele gostaria de fazer. Ele acaba tendo a sua autoestima prejudicada. A pressão da sociedade hoje para que a gente seja um sujeito que nem sempre deveríamos ser, pode levar a isso. Mas sem dúvida, nós temos um compartimento dentro da nossa cabeça, vamos dizer assim, que se chama esse compartimento de ideal do ego. São todas as exigências, os ideais que tu tens que cumprir. Isso é inconsciente. É um compartimento que vem da tua família. Tu tem uma função familiar, tu precisas, perante a tua família, exercer determinadas atividades, ser alguém X, conduzir as coisas de tal maneira. Muitas pessoas que não conseguem atingir esses ideais entram em depressão. Por quê? Porque não por algo, vamos dizer, concreto, mas porque internamente o cara se sente em falta com esses ideais determinados pelo pai, pela mãe, enfim. A nova geração pode estar livre disso? Olha, eu te diria que não, viste? Apesar de que a nova geração ela tem sofrido de um outro tipo de distúrbio, se é que a gente pode chamar, que é uma grande dificuldade de pensar. O pessoal não está muito acostumado a pensar, o pessoal age ao invés de pensar. O pessoal muitas vezes tem dificuldade em articular simbolicamente uma frase com mais tranquilidade. O pessoal não sabe se expressar direito. Há muitos pesquisadores que chamam essas patologias de patologias emocionais do vazio.
Tá? Então está faltando um aparelho para pensar melhor. E isso pode ser ocasionado por mudanças que estão ocorrendo na família contemporânea. As crianças muito cedo são colocadas em desafios e afastadas também do contato com a mãe, principalmente, muito cedo, e tem que se virar sozinhas, né? Então, a patologia predominante do pessoal hoje na adolescência, a gurizada, é mais uma coisa do ato, ao invés de pensar antes de agir. Onde é que entra o narcisismo, que é outro tema da sua presença aqui, da sua palestra, da sua fala aqui nesta semana acadêmica do curso de psicologia? Onde é que entra esse tema dentro desse trabalho, desse projeto, da sua atividade profissional? Bom, quando tu me perguntas sobre narcisismo, eu te respondo assim: dentro de um ponto de vista comum, narcisista é uma pessoa que se preocupa demais com ela mesma. Só para explicar para o nosso telespectador, é do espelho, a teoria do espelho. Né? Quer dizer que eu sou o cara, eu sou o bom. Né? Isso é um sujeito narcisista. O sujeito que é o cara, que tem necessidade de mostrar para os outros permanentemente que ele é o cara, que ele, quando está em alguma atividade, em grupo, ele tem que brilhar por alguma coceira interna que o cutuca, vamos dizer assim, é porque ele precisa sanar uma falha interna. E essa falha, que a gente chama em psicopatologia, digamos assim, uma falha que ocorreu quando ele era muito pequeno. Então, ficou uma marca. Essa marca deixa uma cicatriz. E essa cicatriz sangra. E o sujeito tem necessidade permanentemente de encher esse buraco. E, então, é um paradoxo. Esse sujeito que muitas vezes se mostra como o cara, o sabido, que aparece, que tem que aparecer, é um cara que está sofrendo. Por que ele está sofrendo? Porque ele necessita mostrar que é o cara. O cara que é o cara não precisa mostrar, ele fica na dele, deixa os outros falar e convive bem com isso. O sujeito que, digamos assim, sofre com uma patologia narcísica, como a autoestima dele está em baixa, ele tem que estar sempre jogando combustível ali. E jogar combustível é aparecer para os outros, é se mostrar e tal. Então esse é um aspecto interessante. Nós vivemos uma campanha política e o político tem que mostrar que é o cara para receber o voto. Ele é um pouco narcisista? Eu te diria que não há pessoa que não seja um pouco narcisista, né? Nós sempre temos as nossas atividades vinculadas com o narcisismo, uma necessidade nossa de estar bem, uma necessidade nossa de que os outros nos vejam como pessoas que estão bem, como pessoas que estão fortes, né? E há, a par disso, uma preocupação com o mundo, com a vida, com a sociedade. Então é claro que o político tem que agregar as duas coisas. O que a gente sabe é que alguns políticos, né, eu não vou generalizar aqui, que tem essa parte narcísica muito forte e que necessitam se mostrar em qualquer reunião, assembleia, tomando conta do ambiente e tal. Mas isso ocorre não só com os políticos, isso é comum. Outro tema abordado na Semana de Psicologia foi o transtorno bipolar. O convidado para falar sobre o assunto foi o médico psiquiatra Ramiro Ronchetti. O transtorno bipolar é um transtorno de humor dentro da psiquiatria, o que a gente chama um transtorno muito grave, muito antigo e muito reconhecido, assim, tá, em diversas especialidades, mas em geral quem trata é o psiquiatra. O que a gente tem visto, na verdade, nos últimos anos, assim, é um crescimento do diagnóstico desse transtorno, que é um diagnóstico muito antigo, mas que recentemente tem sofrido muitas críticas, assim, de um lado, muitas ampliações de outro. Então, hoje em dia, a gente até brinca que quase todo mundo é bipolar, né? Então, quase todo mundo sofre de altos e baixos. Altos e baixos, mais ou menos caracterizaria, assim, uma alteração, a pessoa às vezes pode estar mal, pode estar bem, mas não necessariamente um transtorno bipolar. O que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje o que realmente configura um transtorno do tipo bipolar. Então seriam mais ou menos assim períodos de uma depressão mais grave, uma depressão mais severa, né? Com todos comemorativos de uma depressão, assim, ideias de morte, ideação suicida, né?
ou até perda de interesse, perda de prazer nas atividades diárias, intercalados, então, por isso o transtorno do tipo bipolar, com períodos de uma euforia maior, assim, um período de mania que a gente chama, né? Uma mania assim que se caracteriza por uma elação do humor, uma ampliação das ideias, assim, a pessoa sente que pode tudo, até uma onipotência, e eventualmente cursando com o que a gente chama de uma sintomatologia psicótica, né? Assim, com alucinações auditivas, alucinações visuais, tá? Isso caracterizaria o que a gente chama de um transtorno bipolar do tipo 1. Isso são transtornos crônicos, são transtornos que duram a vida inteira, a pessoa precisa fazer tratamento a longo prazo. Só que, como eu estava falando antes, ultimamente a gente tem visto uma ampliação disso dentro do que a gente chama de espectro bipolar, em que outras categorias acabam sendo contempladas, assim. Então a mania, como eu descrevi assim, clássica, essa relação do humor, ela já não é tão presente, assim. A pessoa pode ter pequenos aumentos de humor, pequenas variações do que a gente chamaria de uma hipomania, ou mesmo uma ciclotimia, tá? Que são variações mais suaves. O que a gente está vendo é que várias outras pessoas, várias outras parcelas da população acabam sendo enquadradas dentro desse transtorno, o que tem gerado muita dúvida, assim, será que eu sou bipolar? Será que tu és bipolar? Assim, será que porque a gente fica às vezes mais alegre ou mais triste, pode estar dentro disso? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje. E tem algum motivo especial para aparecer esse tipo de transtorno e como identificá-lo? Onde é que está o ponto ideal para identificar esse tipo de problema? Assim, fica muito difícil, não só para transtorno bipolar, mas para os transtornos psiquiátricos em geral, a gente pensar numa etiologia ou numa causa mesmo para o transtorno. A gente tem uma ideia que é uma causa mais multifatorial, assim. Ela tem um componente genético importante, né? Principalmente o transtorno bipolar do tipo 1, esse mais antigo, mais grave, mais reconhecido, né? Então, uma história familiar, ela fala a favor de se ter, de fato, um transtorno dentro da família. Tá? Alguns estressores ambientais, grandes variações culturais, assim, algumas pessoas respondem bem ou razoavelmente, outras já podem desencadear alguma situação. Tá? Isso seria mais ou menos pensando assim numa origem. É um pouquinho difícil, assim, seria um pouco ambiental, um pouco genético, familiar, tá? Essencialmente mais essa parte do transtorno do tipo 1. O tipo 2, assim, que são essas variações um pouco mais suaves, vamos falar assim, tá? Mas que nem por isso não quer dizer que não precisa ser tratado, já fica um pouquinho mais obscuro exatamente que tipo de origem teria, tá? Mas como identificar, assim, como tu me perguntasse, assim, acho que a primeira grande constatação são períodos de uma depressão mais prolongada, tá? Então, antes de vir o alto, a gente costuma dizer que vem o baixo, assim. Então, sempre uma depressão, por mais grave que seja, ou simples, muitas vezes ela precisa ser investigada se ela só se trata de uma depressão ou se não tem um componente bipolar no meio. Isso vai predizer muita coisa, assim, o tipo de tratamento que vai ser ofertado, que tipo de intervenção que vai ser a mais adequada, tá? Então, acho que é importante essa tua pergunta, sim, porque a gente pensa numa intervenção precoce e só através disso vai ser possível através de um diagnóstico precoce. Tá? Por isso a importância de, no caso de surgir algum fator que a pessoa ache que é melhor consultar o médico para ver se é ou não é. E tratamento isolado, isso não funciona, né? Tratamento caseiro nenhum funciona para esse tipo de situação, né? Isso a gente tem como prática, assim, acho que é importante deixar claro, né, da importância da área de saúde mental, principalmente do médico psiquiatra, da psicologia, assim, como uma forma de intervir da melhor forma possível, assim, de poder adequar um tratamento, até orientar, assim, uma busca pelo melhor tratamento, né? Realmente, sim, a gente costuma, muitas vezes, a psiquiatria, a área da saúde mental, ela costuma ser muito estigmatizada e a gente acaba se recolhendo, assim. Então, às vezes, parece que é feio aparecer para o público uma situação ou outra, né? Mas quanto mais precoce for a busca pelo serviço, a gente sabe que melhor vai ser o desfecho, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser a evolução do caso. O programa Expressão Universitária termina aqui. A todos uma boa noite e até a semana que vem. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês. Com uma metodologia inovadora, a mais alta tecnologia multimídia e a melhor equipe de professores. É assim que os alunos aprendem inglês no Centro de Línguas Positivo. Venha nos conhecer ou ligue 35209000. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim, o seu passaporte para o mundo. Centro de Línguas Positivo, o melhor jeito de aprender inglês.
Segunda Semana de Ciências Agrárias da Unicampus de Erechim, de 27 de setembro a 1º de outubro, no Campus 2 da Universidade. Em debate, a biotecnologia vegetal, secagem e armazenamento de grãos, a avicultura de corte, gado de leite, negociação para o agronegócio, combustíveis alternativos, extração de óleo, irrigação, entre outros temas. Inscrições abertas na Secretaria do Campus 2. Informações pelo fone 3321-1943. Promoção: cursos de agronomia, engenharia agrícola e tecnologia de laticínios.